Boa noite, agora sem música, o segundo vídeo do nosso canal, Juliana Morim, a professora do povo. A coisa tá meio no improviso aqui, porque eu tô começando e eu pretendo, sinceramente, no decorrer do tempo aí, a gente poder melhorar tecnicamente, né? Meu filho vai voltar, vai me ajudar, enfim, a gente vai aperfeiçoando, né? Então eu estou lutando, é o que eu sempre falo com os meus alunos, eu estou lutando com as armas que eu tenho, certo? Eu vim fazer aqui uma espécie de introdução no que eu quero dizer no decorrer do desenvolvimento do canal, tá? Então a gente vai se deparar aqui com o seguinte, ó, o meu quadrinho aí, ó. Política para os brasileiros. Que bicho é esse? Nesse vídeo eu acho que, de certa forma, eu vou estar fazendo o papel inverso do que eu me propus a fazer. Inverso. Por quê? Pelo seguinte, eu acho que eu vou estar explicando pro pessoal que é mais instruído, ou até mesmo, se por um acaso esse vídeo for parar num contato desse pessoal que eu estou mencionando sempre, dos canais progressistas, né? Tipo o próprio Paulo Giraldelli, eu acho que é um exemplo, desculpa, do que eu tô falando aqui agora, né? E outros mais, até o próprio Gessé de Souza, que é um canal que eu recomendo muito, para muitos outros, né, que estão aí mais no meio acadêmico e que estão num meio em que a maioria das pessoas já estão, de certa forma, instruídas, que têm senso crítico, que já saíram do senso comum, tá? Então, como eles estão cercados desse tipo de pessoas, eles acham às vezes que a linguagem, de certa forma, está sendo acessível a todos. Então, eu não estou aqui querendo dizer que eu estou mais certa do que fulano, do que ciclano. Eu não tenho panca para enfrentar ninguém, nenhum desse pessoal aí que é grande na internet, que já tem mais de 100 mil inscritos e tudo mais, né? O que eu quero é explicar o que na real, ali no chão da fábrica, no asfalto, no morro, nos vizinhos, no sacolão, na padaria, acontece. Como é a mentalidade desse pessoal, né? Pessoal no qual eu me incluo, porque eu circulo nesses meios, eu moro num bairro do subúrbio de Belo Horizonte, tá? Muito bom e tudo, muito conhecido, entretanto, é um bairro que há uma prevalecência monstruosa do senso comum, tá? E o senso comum, ele não prevalece só nos subúrbios, não. Ele prevalece na maioria absoluta, né, dos agrupamentos populares. E até mesmo na própria elite, na própria classe média, seja baixa, seja alta. Eu não vou entrar em tecnicismo do que seja classe, do que não seja, tá? E vou tentar dizer para aquela pessoa simples, para o trabalhador simples, pouco instruído. Às vezes a pessoa até é instruída, ela frequentou ali, né, a universidade, ela fez um curso superior, só que ela não conseguiu ainda ultrapassar a barreira do senso comum, por uma série de motivos. Porque o próprio sistema, por exemplo, não contribui para que você ultrapasse, né, os limites do senso comum. Tá, vamos lá, já falei muito, esses vídeos não podem ser grandes, né? Então eu vou tentar ser mais objetiva. Para o brasileiro, para as pessoas simples com as quais eu converso, o que é política para eles? Bem, aí já dá pra gente ter eu vou ser bem objetiva. Política para esse pessoal significa eleição. Sabe aquela música do Bezerra da Silva, não sei se alguém conhece, que fala assim: meu irmão, se liga no que eu vou te dizer. Se hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. É bem isso. Para a cabeça da população, do povo, tá?
a política, ela se resume a eleições. Em quem eu vou votar? Eu tenho que votar, é obrigatório. Até na época da eleição, eles começam a se divertir. Divertir. Conversar a respeito, que fez, rouba não fez, rouba mais faz, Lula isso, Bolsonaro aquilo, PT, PSDB e tal. Entretanto, na mente simplória, na mente mais simplória, tá? A política nada mais é do que ganhar, ser eleito alguém em quem eles vão votar. Eles não têm muita ideia das funções, né, públicas, a grande verdade é essa, tá? E a cabeça do brasileiro comum funciona muito dentro do poder executivo. O que é o poder executivo? Né? Vamos falar aqui a linguagem bem popular mesmo. Prefeito, governador, presidente da república, tá? Para eles, quem tem o poder, quem vai mandar, quem vai resolver, é simplesmente os chefes do poder executivo, né, que eu acabei de mencionar agora. Dessa feita, quando eles pensam em deputados, senadores, vereadores e tudo mais, eles pensam em pessoas que estão se elegendo, se candidatando e vão se eleger ou não para obter algo que não é geral, que não é coletivo, mas sim pessoal. Pessoal no sentido desses candidatos, né, desses políticos se beneficiarem, ou então eles votam nessas pessoas que estão vinculadas ao poder legislativo, tá? Para obter benefícios, não direitos, né? Isso tem uma outra discussão aí, tudo, para eles, benefício pessoal para eles. Então, por isso que pega tanto aquela questão da compra de votos, né? Isso sempre vai ter, de certa forma, porque nós temos uma população muito debilitada materialmente, né? Ou seja, são pessoas realmente pobres. Elas precisam de um móvel, elas precisam de dentadura, elas precisam de uma ambulância para levar um parente que está passando mal para o hospital, enfim. Dessa feita, o brasileiro comum ainda não pensa a política como algo que vai interferir na vida dele e de todo mundo, tá? Ele não pensa dessa forma ainda. Muitos podem até discordar de mim. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que eles pensam na situação deles, pessoal da época XY. Eles não têm, por falta de instrução, obviamente até mesmo por falta de colaboração dos meios de comunicação que utilizam essa vamos assim dizer, sem ser pejorativo, essa ignorância para se beneficiar, ok? Bem, e para piorar a situação, existem fatores externos, vamos assim dizer, à política que interferem imensamente nas eleições, em quem a pessoa vai votar ou não votaria jamais. E é por causa disso, que figuras tão bizarras alcançam a eleição, alcançam, né, esse cargo público através do voto popular, tá? Eu falo isso porque muitos não entendem por que, né, um sujeito do tipo do Bolsonaro foi eleito. Isso para mim sempre foi muito simples de entender, tá? Por quê? Porque você tem uma gama de informações que são jogadas para as pessoas, né, de que político é vagabundo e que político não presta. Óbvio que tem político vagabundo, eu não estou aqui para defender ninguém, nem X nem Y. Nesse momento, não. Pode ser que futuramente eu resolva defender alguém aqui, mas isso aí são outros 500. O que acontece então? O político, ele é vagabundo, ele é ladrão, ele está lá só para se beneficiar ou beneficiar a família, né? Então, qualquer um que decepcionado
que sem ter acesso a maiores informações, tá? Chega com um discurso que vai mudar, eu vou mudar tudo, né? Muda isso aí, eu vou mudar isso aí, né? Para eles é bem impactante, tá? E nós temos, como eu disse, esses fatores externos. Basicamente, essas últimas eleições, elas foram muito significativas para a gente pensar num fenômeno, por exemplo, das igrejas, tá? As igrejas, elas conseguem, por dar um acolhimento a essas pessoas tão carentes, para dar aquele fio de esperança, né? Conseguem fazer aquela coisa, lugar comum, que a gente está cansado de discutir, que é chamada lavagem cerebral, né? Feita a lavagem cerebral, já era, é um abraço, tá? Eles vão, de fato, ser extremamente fiéis àquela pessoa, àquela instituição que se apresenta para eles como a salvadora. Eles estão querendo, as pessoas, gente, elas estão querendo ser salvas. Elas estão querendo ter uma vida melhor. Porque vida de pobre é uma desgraça. Então, para o pobre, eu fiquei muito impressionada. Aí eu já vou mencionar o primeiro vídeo que eu vi hoje, acho que foi do DCM, que dizia que fizeram uma pesquisa, eu acredito que seja do Datafolha, se eu tiver errado eu peço desculpas, em que perguntava sobre ditadura militar, sobre AI-5 e tal, e muitos entrevistados, o que você achou, o que você acha da ditadura? Muitos responderam que para eles tanto faz ou tanto fez viver em ditadura ou em democracia. E, na verdade, gente, me desculpe as pessoas, me desculpem as pessoas que têm mais instrução, que acreditam em coisas melhores. Entretanto, esses pobres, né, que foram entrevistados, no qual eu também, né, classe na qual eu também me enquadro, estão certos. Sabe por quê? Porque o pobre, se o YouTube quiser cortar a palavra que eu vou falar aqui agora, eu não sei nem como é que funciona isso, tá? O pobre tá sempre fudido. O pobre tá sempre fudido. Não tem, assim, se na época da ditadura ele tava fudido. Na época da democracia continuou fudido, tá? O cara, ele toma ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, pagando 5 conto a passagem, tá? E aí? Você acha mesmo? Será que as pessoas acham mesmo que essa pessoa, que é essa pessoa que está no ônibus, está lá pensando, refletindo sobre política, sobre o impacto da religião negativa na vida dele? Não está pensando nisso não, ele quer ser salvo, porque a vida dele é muito ruim, tá? Da mesma forma a elite, a classe média alta, que não é elite, né? Aí a gente vai entrar em conceitos, eu falei que não ia entrar em conceitos, né? Para a elite, ela vota da seguinte forma: com qual desses candidatos eu vou lucrar mais? Ela já lucra, mas ela quer lucrar mais. Ela quer lucrar mais, tá? O pobre, ele pensa o seguinte: com qual desses candidatos eu vou me ferrar menos, tá? Eu lembro que uma certa vez eu estava discutindo com uma pessoa que a gente estava falando de outra. E essa outra pessoa era uma pessoa da classe, essa da qual a gente estava falando era uma pessoa de classe média alta, né? E que era progressista, era bem esquerda mesmo, bem comunistão, assim. E aí eu mencionei com uma pessoa com a qual eu estava dialogando o seguinte: olha, pro fulano, ele vai se dar bem sempre. Se for comunismo, ele vai se dar bem. Vai. Porque se o bicho pegar, ficar igual o Stalin, ele vai pegar as malinhas dele e vai cascar fora. Brasil, vai para Estados Unidos, vai lá para Miami, vai para Disney. Ai, que baranguice, né? E tal. Pra mim é barango. Se vocês gostam, o problema é seu, tá? Se for capitalismo, ele vai continuar, né? Se for neoliberalismo, ele vai investir, ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Ou seja, são pessoas que tá tudo, vamos assim dizer, bom. E pro pobre não, tá sempre ruim. Então vamos impactar, qualquer um que vou votar no que o pastor mandar. Por quê?
já que eu não tenho condições materiais e muitas vezes eu não tenho nem esperança de melhorar, o que vai acontecer então? Eu vou votar em alguém que possa representar. Puta que pariu, eu esqueci disso. Corta essa. Que vão representar meus valores morais, né? Eu acho que quais são esses valores morais? Ainda altamente, em termos morais, altamente conservadores. Então você tem aí, eu vou votar porque ele é a favor da família. A pessoa nem sabe, né? Não tem condição nem de refletir o que é família. Né? O que a Constituição trata como família? O que é família? Não, família é meus filhos, minha mãe, meu pai, meu irmão, né? Eu vou votar naquele que eu acho que vai ser, que vai salvar a minha família, aquele que vai isolar a minha família das deturpações da criminalidade do meu bairro, tá? De ver homossexuais se beijando. Porque dentro dessa carência material, tá? O que restou para esse pessoal de fato mesmo os valores morais. Enfim, a gente vai continuar essa conversa, tá? Desculpa aí o amadorismo do vídeo e, por favor, me dá uma força, like, assista, dê um like, se puder compartilhar, ótimo. Inscreva-se no canal, não custa nada e dá moral para uma pessoa como eu, simples, trabalhadora e que se esforça para ser uma... Como eu vou dizer? Vou dizer bem popularmente. Uma pessoa que quer melhorar o entorno, né? Eu tô tentando fazer minha parte com os meus poucos recursos. Como eu comecei o vídeo falando, eu estou lutando com as poucas armas que eu tenho. Muito obrigada. Excelente 2020 a todos e corta!